Desafio de matemática básica que eu trago para vocês aqui no canal. Seja muito bem-vindo, você que está chegando por aqui. A questão, gente, que eu trago para vocês é a seguinte, olha lá. Abre parênteses, 12 dividido por 4, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado vezes 4. Qual que é a resposta correta? 5, raiz quadrada de 25, 5 elevado à terceira potência ou raiz cúbica de 15.625. Tente resolver, deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução completa dessa questão aqui. Se você aqui é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Convido você a se inscrever para que você possa acompanhar os vídeos que eu trago novos para vocês todos os dias, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, nesse mesmo horário, beleza? E convido você também a dar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais e não custa nada para você, tá bom? Ele vai fortalecer demais o meu trabalho aqui e vai dizer que o vídeo é um bom conteúdo aqui para a plataforma, tá bom? Agora, vamos resolver juntos essa questão. Percebam que nessa questão temos várias coisinhas interessantes, né? Vários elementos da matemática compondo essa expressão numérica aqui. Temos um parênteses, que é um dos mais importantes aqui, tá? Devemos dar um enfoque principal para ele. Dentro do parênteses temos essa divisão e temos essa potência fora dele. Depois temos uma adição, outra potência e uma multiplicação. Claro, além dos números que estão presentes aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão, pessoal, perceba bem. Lembra que eu foquei bastante aqui no nosso parênteses, né? Sempre que tem parênteses em uma expressão numérica, é dentro dele que eu devo sair resolvendo primeiro. Então, a primeira operação que a gente deve fazer nessa questão é esse 12 dividido por 4, que não é difícil, né? Você pode lembrar aí de qualquer forma que você pense quanto que é 12 dividido por 4. Ou lembrando da tabuada, ou fazendo de cabeça, ou montando a continha, né? Você que manda. Mas 12 dividido por 4 é igual a 3. Muito bem. E aí aqui uma coisa interessante. Como eu resolvi todas as operações e ficou apenas um número dentro do parênteses, eu não preciso mais do parênteses. Então eu já ponho logo o quadrado aqui e não preciso do parênteses mais, tá? O parênteses só precisa quando tem mais operações ou sinal de negativo dentro do parênteses ali, tá? Ele precisa por causa disso. Depois que que a gente resolve todas as operações, não precisa mais dele. Mais 2 ao quadrado, tá? Vou completar aqui agora com as outras operações e os outros números. Muito bem. Tendo agora aqui duas potências e uma adição e uma multiplicação. Dentre essas operações, as duas potências devem ser resolvidas primeiro, na ordem em que elas aparecem. Então, primeiro o 3 ao quadrado, depois o 2 ao quadrado. Para isso, eu vou montar com vocês aqui no cantinho, ó, essas duas operações para a gente poder resolver e aprender um pouquinho sobre a potenciação, que vai ser útil também na nossa alternativa terceira aqui, né, na letra C, que temos uma potência para resolver também. Como que funciona a potenciação? Você vai pegar um número que está na base, que é chamado de base, né? Esse 3 aqui no caso, aqui embaixo é o 2, e vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Ou seja, 3, vou ter que multiplicar duas vezes por ele mesmo. O que é isso? É 3 vezes 3, né? São 2 fatores 3. Então, isso aqui que significa essa potência de grau 2, tá? 3 ao quadrado igual a 3 vezes 3. E 3 vezes 3, você lembra da tabuada, né? É igual a 9. Beleza, descobrimos a primeira, agora vamos para a segunda. Mesma coisa aqui, 2 ao quadrado são 2 fatores 2. Coincidiu nesse caso de ser tudo 2, mas não é 2 vezes 2 por causa que estão os dois números aqui, tá? Lembra sempre, a base é o número que vai repetir e o expoente é a quantidade de vezes que vai repetir, tá? 2 vezes 2 é igual a 4. E olha que joia, temos as duas resoluções, vamos substituir aqui na nossa expressão numérica. Vai ficar então 9 mais 4 vezes 4. E agora aqui chegamos em um ponto em que muita gente erra, porque parece que está muito fácil, não parece? Mas o que o pessoal erra nessa questão? A gente não pode fazer essa adição primeiro. A multiplicação ela tem uma maior prioridade dentre essas duas operações. Então, a gente tem que resolver primeiro essa multiplicação só para depois adicionar esse 9, tá? Tome muito cuidado nisso para você não errar por bobeira na sua prova ou no seu concurso, na onde você precisar fazer uma expressão numérica, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 4 é a mesma coisa ali da potência, né? Esse aqui é igual a 16. Vai ficar, então, 9 mais 16. Agora fica fácil, né? 9 mais 16 é igual a 25. Beleza, chegamos na nossa resposta. 25 é o resultado dessa expressão numérica. Resolvemos com calma.
decifrando todas as operações, mas chegamos no resultado correto. Agora eu pergunto para você, qual dessas alternativas aqui representa esse 25? A primeira a gente já pode eliminar, porque não é 5, né? É a única que tem um valor específico ali, que não tem nenhuma operação. Raiz quadrada de 25, será que é? Não sabemos. 5 ao cubo, será que é 25? Não sei também. Raiz cúbica de 15.625 é 25? Não sabemos também. Para fazer certinho, para descobrir qual que é a correta, temos que resolver essas operações. E é isso que eu vou fazer junto com vocês exatamente nesse momento, tá? Começando dessa raiz de 25, olha que legal. A gente vai poder enxergar esse 25 como sendo um fator, né, como dois fatores primos multiplicados. Quais números primos que multiplicados por ele mesmo que dá 25? Só pode ser o 5, né? O 5 vezes 5 é igual a 25. E olha que legal. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Lembra que a gente viu que multiplica por ele mesmo? 5 ao quadrado é 5 vezes 5 e 5 vezes 5 é 25. Então, eu não mexi em nada aqui, só representei de uma maneira diferente. E por que que eu fiz isso, gente? Olha que legal. Raiz quadrada e expoente 2 são operações inversas. A potência e a raiz são operações inversas, desde que elas tenham o mesmo índice com o expoente iguais, tá? Então, o que que eu posso fazer? Operações inversas se anulam na expressão. Então, eu posso cortar essa raiz com esse quadrado. Portanto, a raiz de 25 é igual a 5. E 5 não é a nossa resposta, então já podemos eliminar a letra B também. A letra C é uma definição parecida com essa aqui, ó, que a gente acabou de fazer ali em cima, com as potências, só que agora o nosso expoente é 3. O que que muda? Vai mudar a quantidade de vezes. Lembra que o expoente, ele é a quantidade de vezes em que o número da base vai multiplicar por ele mesmo. O que que isso significa? Então, o 5 vai multiplicar por 5, só que não são só 2 vezes. Como é cubo, são 3 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Essa é a definição de 5 ao cubo. E aí vai ficar 5 vezes 5, 25, vezes 5, que é 125. Por pouco, não chegamos na nossa resposta, né? Se não tivesse esse 5 aqui, seria exatamente a nossa resposta. Mas, infelizmente, não é. Então, o que que vai acontecer? Só falta a gente fazer essa última operação aqui para poder descobrir se é ela ou não o resultado da nossa expressão, beleza? Vamos resolver essa raiz. Parece uma coisa impossível, né? Olha o tamanho do número dessa raiz. Como que eu faço para resolver essa raiz, gente? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui 15.625 e vou fatorá-lo, tá? Essa fatoração vai fazer algo parecido com o que a gente fez aqui em cima. Só que como é um número muito grande, a gente vai poder fazer a partir das fatorações por números primos aqui, né? Montando a continha, porque de cabeça é um pouco difícil de saber, né? É um número muito grande. E aqui é raiz cúbica, então a gente vai ter que descobrir uma outra maneira aqui também para poder fazer essa operação. Então, a gente tem que descobrir quais números primos conseguem dividir esse valor aqui. Então, eu vou listar para vocês aqui em cima quais que são os números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Esses aqui já são suficientes para a gente, tá bom? Então, agora a gente tem que fazer a divisão desse número por esses números primos. O 2 não dá para dividir, porque o 2 só divide número par. O 3 não divide também, porque eu tenho que somar e dar um múltiplo de 3, ó. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 6, 12, 14, 19. 19 não é múltiplo de 3, então esse número não é divisível por 3. Portanto, sobrou pra gente o 5, e o 5 consegue dividir, porque o critério da divisibilidade do 5 é todo número terminado em 5 ou em 0 dá para dividir por 5. Esse caso aqui dá para dividir por 5. Como que eu vou fazer agora? Vamos fazer o seguinte, dividir esse número aqui por 5, vai ficar 3.000, ó, pensa assim, se fosse 15 mil, ficaria 3.000, certo? Então, já sei que aqui são 3.000. 3.000, e o 625 dividido por 5 vai ficar 125, olha que legal. 3.125. Consegui fazer de cabeça essa daqui, não é sempre que dá, mas aqui deu para fazer, porque deu para separar em ordens de milhares e centena, dezena, unidade, né? Consegui fazer, deu 3.125. Agora fica um pouco mais fácil. Termina em 5 de novo. Não dá para dividir por 2 nem por 3, porque se não deu na primeira, não vai dar na segunda, né? Então vai dar por 5 de novo, porque ele é terminado em 5. 3.125 dividido por 5 é igual a 625. Essa eu já conhecia, então eu coloquei direto, né? Foi um cálculo mental.
Beleza, termina em 5, vai por 5 de novo. E aqui, gente, sempre que terminar em 5 o meu número, eu consigo dividir por 5. Por isso que eu tô indo direto e já não tô nem mais explicando essa parte, tá? 625 dividido por 5 é igual a 125. Vou por 5 de novo. Agora a gente já tinha feito aqui, né? Vai ficar 25. Por 5 fica 5. E por 5 fica 1. E aí chegamos no final da nossa expressão, da nossa fatoração, perdão. E agora, gente, tem uma estratégia muito importante. A gente tem aqui uma raiz cúbica. Percebam que aparece um 3 aqui no índice. O que que esse 3 vai me ajudar a orientar nessa minha fatoração? Eu vou ter que agrupar aqui de 3 em 3. 3 em 3, 3 em 3. Por quê? Ao juntar 5 vezes 5 vezes 5, lembrando que eles são fatores, né? Fica 5 ao cubo. E aqui também 5 ao cubo. Olha que interessante. Lembrar que isso aqui é uma multiplicação, né? Por causa que a fatoração é exatamente a junção de elementos da multiplicação, né? Fatores são os elementos da multiplicação. Vou pegar esses dois aqui que estão multiplicando e vou substituir o 15.625. Porque a gente acabou de ver que é equivalente, né? A mesma coisa. Isso aqui vai ser igual, então, a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Certo? Olha que joia. Ficou, então, dessa forma. A radiciação, né, que é a raiz, ela permite que a gente faça uma separação aqui quando tem multiplicação. E quando tem multiplicação, vai ficar o produto das raízes. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 5, raiz cúbica, né, de 5 ao cubo, vezes raiz cúbica de 5 ao cubo. E o que isso nos ajuda? Lembra que a gente descobriu aqui em cima operações inversas? Aqui embaixo também funciona. Esse 3 corta com esse 3, essa raiz corta com esse cubo, vai ficar exatamente o que sobrou, né? 5 vezes 5. E 5 vezes 5, pessoal, é o quê? Só pode ser aquilo que a gente está querendo, né? 25 é o resultado dessa raiz cúbica aqui. E, de fato, se eu fizer 25 vezes 25 vezes 25, eu vou encontrar exatamente o 15.625. Você pode conferir se você quiser, mas eu garanto para vocês que é verdade, tá bom? Então, essa daqui é a nossa alternativa correta, tendo em vista que ela chegou na resposta que a gente queria. Alternativa correta, letra D. Eu espero que você tenha acertado essa questão, espero que você tenha gostado também da minha explicação e do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, não se esqueça, tá bom? E compartilhe com os amigos, chame mais gente para aprender matemática aqui com o professor Silvio Paulo. E eu te vejo amanhã, tem vídeo novo todos os dias. Se inscreva para você não perder, tá bom? Grande abraço a todos e até amanhã. Desafio para você que está chegando agora aqui no meu vídeo, aqui no YouTube, tá bom, gente? Olha lá, 9 menos 4 vezes 3 mais 2 mais 1 fatorial. Qual é a resposta correta? 0, 18, 21 ou 22? Deixe nos comentários se você já sabe resolver. E se você não sabe ou quiser ver até o final do vídeo, venha comigo acompanhar a resolução desse problema. Peço para que você, se puder, curtir esse vídeo, ajuda bastante, tá bom? Deixa o joinha aí, só clicar aqui embaixo no joinha e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Tem vídeo novo todos os dias, é um conteúdo gratuito que eu faço com muito carinho para vocês. Então vamos para a resolução bem detalhado para a gente poder entender todos os passos dessa questão. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, é o seguinte: decidir qual operação aqui eu devo resolver primeiro, né? Temos aqui subtração, multiplicação, adição, outra adição e um fatorial aqui, né? Qual dessas operações eu devo resolver primeiro? Então, dentre essas que estão aqui, a primeira que eu devo resolver é a multiplicação. Então, a multiplicação, e caso tivesse divisão, né, ela também teria a mesma prioridade. Então, multiplicação e divisão, nesses casos aqui, são as primeiras coisas que a gente faz. Então, nesse caso aqui, gente, olha lá, essa subtração vai ficar para depois. Eu vou começar resolvendo essa multiplicação aqui, certo? Lembrando que sempre que eu tenho operações, é da esquerda para a direita que eu resolvo dentro das prioridades, tá bom? Então, 9 eu vou manter, menos, agora, 4 vezes 3 é 12. Percebam, gente, que ele ficou negativo por causa desse menos do 4, tá? Menos 4 vezes 3 positivo, menos com mais fica menos, por isso ficou menos 12, tá bom? Mais 2... mais 1 fatorial. Vamos resolver esse 1 fatorial antes de mais nada? 1 fatorial, gente, a gente sabe que é igual a 1.
Por quê? O fatorial é uma coisa muito interessante na matemática. Você pega os números, por exemplo, 3 fatorial, e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1, né? Então, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Sempre para no 1. Só que quando a gente chega no 1 fatorial, ele não tem antecessor maior do que 1, né? Então, o próprio 1 fatorial é ele mesmo, que é o 1, certo? Então, por isso, 1 fatorial igual a 1. Então, colocamos aqui o 1 ao invés do 1 fatorial, resolvendo tudo já. Ficou agora, gente, subtração e adição. E essa é a segunda coisa que a gente faz nesse caso aqui, né? A adição e subtração estão na mesma prioridade. Então, eu resolvo, gente, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 9 menos 12 é a primeira operação que eu vou resolver nesse passo aqui. 9 menos 12, pensa o seguinte, eu tenho 9 e perco 12, ou seja, eu perdi tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo. Devendo quanto? 3, né? Então, 9 menos 12 é menos 3. Mais 2, mais 1. Olha que interessante. Eu estou devendo 3, né? Menos 3, mais 2. Essa aqui é a próxima operação que eu devo fazer. Lembrando que é da esquerda para a direita, tá bom? Menos 3 mais 2, pensa o seguinte. Estou devendo 3, recebi 2. Eu continuo devendo, só que eu consegui quitar 2 dessa minha dívida. Então, agora eu fiquei devendo somente 1, né? Olha lá que legal. Menos 3 mais 2 igual a menos 1. Mais 1. Olha que legal, hein? Chegamos no final dessa questão e agora basta a gente resolver menos 1 mais 1. Se eu estou devendo 1 e recebo 1, eu posso quitar a minha dívida. E quitando a minha dívida, eu fico com 0. Não sobrou nada, não ficou devendo nada. Então, ficou 0. E essa aqui, gente, é a nossa resposta. A alternativa correta, então, letra A. Se você marcou essa aqui, meus parabéns. Você acertou essa questão. Espero que você tenha gostado. Tenho mais uma questão pra gente nesse vídeo ainda. Então, fica comigo até o final e vamos resolver mais um desafio. Agora, vamos lá. E essa daqui é a nossa segunda questão. Vamos lá, gente. Olha que interessante aqui. Temos de novo o fatorial para a gente poder relembrar. É o que a gente acabou de ver na questão anterior, né? 4 mais 5 fatorial dividido por 12 dividido por 2. Só que esse 12 dividido por 2 está entre parênteses. Então, devemos tomar cuidado aqui, porque nessa questão aqui temos os parênteses, tá? E nesse caso, fica um pouquinho diferente da questão anterior, quando não tinham eles, certo? Para a gente lembrar qual ordem correta seguir para resolver essa questão, a gente vai seguir essa regra aqui, ó, a regra do PENDAS. Vocês conhecem a regra do PENDAS? Se você conhece, deixa para mim nos comentários aí se você já conhece essa regrinha, muito importante para as expressões numéricas. O P aqui, gente, são os parênteses, tá? Parênteses. Então, nesse caso aqui, a gente tem parênteses, né? Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver. A segunda coisa que a gente resolve são os expoentes. Então, E de expoentes. E os expoentes, gente, envolve tanto potência quanto raízes. Não é o caso aqui dessa questão, não temos potências e raízes aqui, mas se tivesse, logo após os parênteses, eu iria resolver as potências e as raízes. Agora, algo que vai dar para aplicar aqui, tá? O M é multiplicação, então M de multiplicação. E o D, a gente já imagina que é de divisão. Só que aqui, gente, acontece uma coisa interessante. O M e o D, elas estão na mesma prioridade. Então, fica um quadradinho aqui. Por quê? Quando aparecem as duas têm a mesma prioridade. Então, para saber qual delas eu resolvo primeiro, eu vou resolver da esquerda para a direita, tá? Coloquei uma setinha no meio aqui para a gente dizer que sempre a primeira que aparece é a primeira que eu resolvo. E a mesma coisa nessas duas aqui, tá? O A é adição e o S é subtração. E olha só, adição e subtração também estão na mesma prioridade. Então, eu faço um quadradinho aqui e lembrando sempre que eu faço da esquerda para a direita. Isso a gente já aplicou na questão anterior, né? Então, já deu para a gente lembrar um pouquinho aqui. Sabendo isso aqui, gente, essa questão vai ficar muito fácil. Percebam para vocês verem. Vamos começar com os parênteses, no P, né? Então, vamos começar aqui com 12 dividido por 2, que é a operação que está dentro dos parênteses, tá? O resto, gente, eu vou manter da mesma forma, tá? 4 mais 5 fatorial dividido por 12 dividido por 2, essa dá para fazer de cabeça, né? Eu tenho que pensar qual número que eu multiplico por 2 para dar 12, pensando na operação inversa, né? Isso aqui, gente, é 6. Se eu pegar o 6 e multiplicar por 2, é exatamente o 12, né? Agora é o seguinte, resolvemos os parênteses, não tem exponenciais, então não tem expoentes, a gente não vai ter potências nem raízes, vamos direto para multiplicação e divisão. E é aqui que está uma coisa interessante, tá, gente?
a primeira coisa que eu devo fazer aqui, né, é da esquerda para a direita. E esse fatorial, a gente já viu que ele é uma multiplicação também, né? Então, vamos resolver ele primeiro para depois fazer essa divisão aqui, certo? Então, 5 fatorial, gente, não é difícil. A gente já viu na questão anterior que é só pegar o número que está sendo aplicado e multiplicar pelos seus antecessores até se chegar no 1, certo? Então, o 5, olha lá, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse aqui vai ser o valor do 5 fatorial. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. E 120 vezes 1 é o próprio 120. Então, o que isso aqui significa? Que 5 fatorial é 120. Olha que legal. Então, no lugar dele aqui, ó, eu vou colocar 120. Muito bem. E o resto eu vou manter por enquanto, porque nesse passo eu só resolvi o fatorial. Agora temos aqui a adição e divisão. Nesse caso, gente, olhando aqui nas nossas prioridades, a divisão vem primeiro, então eu devo resolver essa divisão para depois fazer a adição que vem por último aqui no último quadrinho, né? 120 dividido por 6, gente, vamos lá. Se você já sabe de cabeça, é fácil, você pode fazer, mas se você não sabe, monta a continha. Nunca é vergonha, gente, montarmos a continha, tá? Seleciono 12, vai ficar 2, 2 vezes 6, 12, subtrai, resto 0. Abaixou o 0, 0 dividido por 6 dá 0, 0 vezes 6, 0, resto 0. Então, esse aqui, né, é o resultado da divisão. Então, aqui vai ser 20, aqui 4 mais 20, olha que legal, hein? 4 mais 20 é 24. Então, essa aqui é a nossa resposta. Mas espera aí, os resultados das alternativas são 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial e 6 fatorial. Não tem 24. Então, vamos ter que resolver os fatoriais para ver qual deles é 24, né? Lembrando rapidinho aqui da regra, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui, gente, 3 vezes 2 dá 6, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Olha lá, encontramos a resposta, hein? Vamos resolver o resto. Esse aqui a gente acabou de resolver aqui em cima, né? Então, esse aqui é 120. E, por último, 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Aqui passou muito, né? Então, a nossa resposta correta, que é 24, né? Vai bater aqui com 4 fatorial. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo, tá bom, gente? Não se esqueça de curtir esse vídeo novamente, se você ainda não curtiu, né? Se inscrever no canal, caso você seja novo. E eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Até lá. Até lá. Fala, pessoal. Hoje o desafio do vídeo é 20 mais 5, abre parênteses, 10 dividido por 2, vezes 4, fecha parênteses. Aí eu pergunto para vocês, qual é o resultado dessa expressão numérica? 20, 130, 160 ou 5 fatorial? Deixe nos comentários aí qual é a sua resposta e eu vou resolver junto com vocês, detalhando todas as operações, tudo que for feito aqui, tá bom? Se você for novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante aqui para o canal conseguir crescer e conseguir atingir mais pessoas dentro do YouTube, tá bom? Então, considere a ideia, é só clicar no botãozinho vermelho. Eu trago conteúdo gratuito de matemática todos os dias aqui para vocês. Não se esqueça também, muito importante, deixar o seu like nesse vídeo. Vamos lá, vamos resolver juntos essa questão. É o seguinte, gente, temos aqui parênteses, e sempre quando temos parênteses em uma expressão numérica, são eles que a gente deve fazer primeiro, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho pra gente, são os parênteses. E eles são importantes porque eles dão uma ênfase, né? Ou seja, eles destacam alguma operação dentro da questão. Parênteses. Muito bem. Tendo os parênteses, então, a gente vai resolver dentro dele. E nesse caso é interessante porque temos aqui duas operações dentro desse parênteses, divisão e multiplicação. E aí, eu já vou colocar aqui para vocês, como segunda prioridade, depois dos parênteses, a multiplicação e a divisão. Porque eu gostaria de falar uma coisa interessante sobre ela. Sempre que a gente tem as duas na mesma expressão, no mesmo local, a gente vai fazer o seguinte, da esquerda para a direita, a gente vai resolver na ordem que elas aparecem. Ou seja, nesse caso aqui, dentro dos parênteses, temos divisão e multiplicação. Vamos fazer primeiro essa divisão aqui, depois a multiplicação. Então, não pode confundir, senão dá errado, tá bom?
Então vamos lá. 10 dividido por 2 é quanto? É 5, né? Então 5 vezes 4. Não resolvi todo o parênteses, eu vou manter ele aqui por enquanto, né? Então vai ter 5 aqui e o 20 mais aqui. Beleza, resolvemos uma parte, vamos para a segunda. Ainda estamos dentro do parênteses, vamos resolver agora essa multiplicação. 5 vezes 4 é muito simples, né? 5 vezes 4, a gente lembra da tabuada, isso é 20. E agora vai aparecer um detalhe muito importante que muita gente se confunde e não sabe o que fazer. Quando eu tenho um número e um parênteses, né, que é o que acontece aqui, o que tem no meio desses dois? Qual a operação que está sendo feita? Multiplicação. Ela fica omitida ali, né? Então, a multiplicação existe e está ali, só que ela está escondida. Então, a gente coloca aqui para a gente lembrar por quê. Na hora que eu dissolvi o parênteses, olha o que acontece. Fica 5 e 20, mas o que vai ser operado entre eles, né? A multiplicação por causa dessa multiplicação aqui, beleza? E o 20 mais vai ficar aqui por fora. Beleza? 5 vezes 20 ou 20 mais 5? Qual que eu faço primeiro? Primeiro, multiplicação e divisão. Depois, né, o terceiro passo, que é adição e subtração. Não se esqueçam disso, lembrando também, mais uma vez, que aqui quando tem mais do que uma dessas duas, né, faz da esquerda para a direita para não errar, tá bom? Agora, então, vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 20 dá 100. 20 mais 100, aí fica fácil, né, gente? 20 mais 100 é igual a 120. Você fala, uxe, quase acertei aqui, né? Mas muito cuidado. Então, chegando no 120, a gente não errou nenhuma operação, não é 20, não é 130 e não é 160. Será que é 5 fatorial? Quanto que vale 5 fatorial? Vocês sabem? 5 fatorial, gente, por definição, é o seguinte. É o número que está sendo aplicado fatorial, 5, multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1. Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe que muitas questões caem em fatorial, que eu trago para vocês, né? Para vocês aprenderem essa nova operação na matemática. E agora é só resolver essa multiplicação toda, olha lá. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1 é 120. Olha lá que legal, né? 120 foi exatamente o resultado que a gente encontrou no resultado da nossa expressão. Então, a alternativa correta, 5 fatorial, letra D. Se você marcou essa, você acertou a questão. Fica comigo até o final, porque eu tenho mais um desafio para vocês. A próxima questão. Vamos lá. Essa daqui é a nossa segunda questão e eu peço para que, se você chegou até aqui nesse horário do vídeo, né, nesse ponto do vídeo e ainda não curtiu, agora é a hora. Aperte no like, aperte no joinha aí, porque você vai ajudar muito aqui o professor a desenvolver melhor o nosso canal, tá bom? E, claro, se você ainda não for inscrito, clica aí no botãozinho vermelho, não se esqueça de ajudar o professor aqui. Não custa nada, é só clicar no botão vermelho e vir acompanhar o conteúdo gratuito todos os dias de matemática. Essa questão, gente, é um desafio um pouco mais simples do que o anterior, mas muito importante a gente saber para aplicarmos aquela propriedade, né, das operações aqui também, né? Para ver se a gente pegou mesmo a ideia em um caso mais simples agora. Temos aqui 9 menos 4 vezes 3 mais 5. Isso é 2? É 4? É 5 ou é 7? Peço para que você, se souber, né, resolver, se pegou o jeito da primeira questão, responda também a segunda. Qual é o seu palpite? Qual que é o valor dessa expressão numérica? A, B, C ou D? Vamos responder e discutir agora as dúvidas e os detalhes dessa questão. Vou fazer junto com vocês, mas para a gente poder fazer, eu vou ajudá-los escrevendo essa palavrinha aqui, ó. O PENDAS. Vocês já ouviram falar do PENDAS? Quem conhece o PENDAS, deixe para mim nos comentários. Eu conheço e eu uso muitas vezes quando precisa, né? O PENDAS é muito útil para a gente, por quê? Essas letrinhas são iniciais das operações que devem ser feitas na ordem correta para a gente resolver as expressões, de cima para baixo. Por isso, PENDAS, né? O P, gente, como a gente viu na questão anterior, ele representa os parênteses. P de parênteses. Muito bem. O E, o que significa o E, né? O E é de expoentes. E nesse caso aqui, gente, fala assim, o que é um expoente? Expoentes envolvem tanto potências quanto raízes. Seja o índice que for, o expoente que for. Então, é potências e raízes. O M é multiplicação. O D é divisão. O A é adição. E o S é subtração. E aí eu preciso chamar a atenção para vocês em um detalhe importante. O M e o D, como eu falei na questão anterior, elas estão na mesma prioridade. Então, quando aparecem as duas, temos mais do que uma numa mesma expressão, a gente resolve da esquerda para a direita. Mesma coisa adição e subtração.
Temos, nesse caso, né, subtração e adição aqui. O que a gente faz primeiro? Da esquerda para a direita, né? Sempre seguindo a ordem da escrita, que a gente não erra. Muito bem, sabendo as pendas, vamos agora resolver essa questão. Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3, gente, é muito simples, né? Você faz o 4 vezes 3 e põe um sinal de menos por causa do jogo de sinal. 4 vezes 3 é 12. Então, vou colocar aqui 12. Mais 5, eu vou manter na onde ele estava. E o 9 menos também aqui, né? Lembrando que deu menos 12, então 9 menos 12 mais 5. Agora, seguindo a ordem do pendas, a gente já fez as... Não tinha parênteses, não tinha expoentes, fizemos multiplicação e divisão. Agora sobrou adição e subtração. Vou resolver na ordem em que elas aparecem. 9 menos 12. Quanto é 9 menos 12? Você sabe? Menos 3. Lembrando que os números negativos são muito importantes, então você precisa também treinar essa ideia de tirar mais do que a gente tem, né? Ficar número negativo no resultado. Menos 3 mais 5. E agora ficou muito simples, né? Menos 3 mais 5. Como que eu faço para saber disso aqui, né? Como que eu faço se eu não sei fazer de cabeça, alguma forma? Olha que interessante que eu vou ensinar para vocês. Menos 3, então quer dizer que eu tenho 3 sinais de menos. 3 negativos. E 5 positivos. 5 positivos. Olha que interessante isso aqui, gente. Vocês já viram esse método? E aí o que acontece? Menos com mais, eles se anulam, né? O positivo anula o negativo. Um positivo anula o negativo. Um positivo anula um negativo. Então, esses aqui a gente sumiu com eles. O que sobrou? 2 positivo. Então, quer dizer que a nossa resposta, olha lá, mais 2, né? Ou somente 2, porque quando é positivo não precisa colocar o sinal de mais. Então, a nossa resposta é correta, olha lá. Letra A. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Não deixe de se inscrever no canal novamente, né? Se você ainda não for inscrito, e curtir esse vídeo porque ajuda bastante. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá!